A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Antes de nós lermos o texto, eu queria que orássemos uma vez mais. Eu pediria a você abaixar sua cabeça e orarmos ao Senhor para que Ele nos possa, esta noite, conduzir a toda a verdade, amém? Pai, nós somos gratos a Ti por Teu infinito amor, por tudo aquilo que Tu fizeste na cruz por nós. Pai, muito obrigado pela Tua graça, por Teu Espírito que nos conduz a toda a verdade. Pai, esta noite peço que o Senhor possa falar a nossos corações, que o Senhor possa ministrar Sua verdade a nossas vidas, que nossos corações e nossas vidas possam ser edificados na Tua palavra e que nós possamos ser cheios da Tua plenitude. Pai, que nós possamos sair daqui encorajados, Pai, que possamos sair daqui cheios de Tua presença para poder compartilhar Tua presença com aqueles que não Te conhecem também. Pai, nós Te agradecemos esta noite, Pai. Repreende, Senhor, todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito que não provém de Ti, que caia por terra, e que o poder, a graça, o amor do Senhor esteja presente em este lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, nós estamos estudando o livro de João, e nós estamos chegando aos últimos capítulos do livro de João, e nesta noite eu queria falar sobre o caminho da cruz. E nós vamos ler alguns textos do capítulo 19, do livro de João. Abra sua Bíblia. João capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 22. Até o versículo 27 também. Vamos lá, então vou ler. João, capítulo 19, a partir do verso 17, diz assim: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pegaram Jesus na cruz e o crucificaram. Também outros dois homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, um para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns para os outros: não vamos rasgar a túnica, vamos atirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela e Maria, esposa de Clopas, e também Maria Magdalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é seu filho. Em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar de ali em diante na casa dele. Como estava dizendo, nós estamos nos encaminhando ao final deste evangelho. E nestes últimos capítulos, nós nos deparamos com 2 pontos centrais e fundamentais para a fé cristã: a crucifixão e a ressurreição de Cristo. É o que fundamenta a nossa fé. Seguramente podemos dizer que não havia uma morte tão terrível na época como a morte da crucifixão. E até os próprios romanos, eles tinham um conceito tão negativo desse ato,
que um filósofo chamado Cícero, ele disse que a morte da cruz era a morte mais cruel e horrenda da época. O outro filósofo dessa época, Tácito, disse que a morte da cruz era a coisa mais indescritível. Então, assim, esse tipo de punição dessa época era uma punição muito violenta, muito ruim. Ninguém gostava desse tipo de punição, nem as pessoas que presenciavam esse tipo de ato. E nós vemos que Jesus é obrigado a carregar sua cruz e ir hasta aquele lugar chamado Gólgota, que estava mais ou menos a uns 200 metros depois do muro de Jerusalém. A lei romana, quando eles estabeleceram a cruz como um instrumento de punição, eles faziam com que o cara que estava crucificado ficasse na cruz até morrer de fome, de sede ou de inanição, ou asfixiado por seu próprio peso, não é? E aí quem dava conta do recado eram os urubus e demais bicharadas que haviam, e quando os romanos desciam da cruz, eles os soltavam no chão e não se ocupavam com enterrar, com fazer nada disso. Então, quem se ocupava da limpeza desse negócio eram os cachorros de rua, os urubus e toda essa bicharada. Só que, dentro do conceito judaico, nas terras de Israel, isso não poderia acontecer porque a lei judaica proibia deixar um cadáver exposto. Depois de que ele morreu, não podia ficar exposto até de noite. Ele teria que ser enterrado. Então, eles tinham o costume de tirar os que eram crucificados antes do anoitecer e os enterravam. E assim, então, dessa maneira, Jesus, todo machucado, açoitado, ferido, esgotado depois de tanto flagelo, ele pegou sua cruz e se dirigiu para aquele lugar chamado Gólgota. No caminho, ele teve uma pessoa que ajudou a Jesus a carregar a cruz. E quando ele chegou lá, passou por tudo aquilo que nós já temos lido agora. E ele foi crucificado e levantado em essa cruz. Neste texto, irmãos, eu encontro alguns elementos que são muito relevantes para a nossa vida, para a nossa fé. E uma das coisas que me tem chamado a atenção enquanto nós estávamos meditando, enquanto eu estava meditando nesta palavra, é que nós como cristãos muitas vezes não damos o valor, a importância devida ao ato da crucifixão de Cristo. Muitas vezes penso que muitos de nós ainda vemos a salvação, o ato de salvação de Cristo, como uma obrigação de Deus para conosco, como algo que não tem muito valor. Então, assim, eu acho que muitas vezes nós não entendemos aquele dolor que Cristo sofreu lá. Muitas vezes não compreendemos o sofrimento, o derramamento desse sangue, as feridas causadas pelos pregos. Muitas vezes nós não sentimos isso, nem percebemos. Quando eu leio, cada vez que eu me deparo com este texto, cada vez que eu leio este texto, não tem como meu coração ficar quieto, não tem como meu coração não ser esmagado, quebrantado, não tem como não chorar diante daquele quadro em el qual Cristo pagou por todos os meus pecados. Aquele lugar que era meu, Cristo assumiu por mim. Então, assim, quando eu estava lendo esse texto, comecei a pensar em algumas coisas importantes. De repente, ou certamente, você, lendo esse texto, pode encontrar outras mais ainda. Mas a primeira coisa que eu encontro aqui é que Jesus é declarado rei na cruz. Jesus é declarado. Primeira coisa que eu encontro aqui é que Jesus é declarado rei. Capítulo 19, vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 19 e 20, diz assim: Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego:
Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Muito bem. Como o texto mesmo diz, essa inscrição que fez Pilatos, ele fez em esses 3 idiomas, que eram idiomas que dominavam o mundo da época: grego, hebraico e latim. E cada uma destas nações, cada um destes povos, ele teve seu aporte para a humanidade. Os gregos aportaram muito na área da cultura, né? Os romanos aportaram muito na administração do governo, na construção de estradas. E os hebraicos trouxeram a revelação do Deus verdadeiro para a humanidade. Através deles estava acontecendo a revelação do Deus verdadeiro. Mas é evidente aqui que Pilatos escreveu esse texto para colocar em cima da cruz de Cristo. Podemos pensar assim, mais por vingança contra os judeus, por zombar dos judeus, porque de alguma forma os sacerdotes judeus tinham manipulado, tinham pressionado a Pilatos, e Pilatos tinha tomado uma decisão que ele não queria tomar. Pilatos não queria tomar aquela decisão, mas ele foi pressionado a tomar essa decisão. Então, assim, eu penso que Pilatos escreveu tudo aquilo que ele escreveu, mas com um motivo de descontar sua raiva contra os sacerdotes, não é? De querer os envergonhar com essa situação. De dizer: olha, teu rei está aí crucificado, é o rei de vocês. E ele fez isso nos 3 idiomas, para que todo mundo lesse, para que todo mundo soubesse. Não apenas ele escreveu em hebraico, não apenas ele escreveu em latim, ele escreveu nos 3 idiomas. Aqui nós vemos a Pilatos diante desse pedido que os próprios sacerdotes vieram fazer. Os sacerdotes que horas antes tinham falado para Pilatos: nós não temos rei, nosso rei é o imperador. Nós não temos a outro líder a quem nos sometemos, senão ao imperador. O César é nosso rei, essa é nossa autoridade. Então, diante dessa situação, agora eles descobrem que Pilatos coloca o nome e dá o nome a Jesus como rei, dá autoridade e destaque a Jesus como rei dos judeus. E aí eles ficaram espantados e disseram: não, cara, muda o nome, não. Fala que ele dizia, mas que ele não é. E Pilatos disse assim: cara, aquilo que eu escrevi está escrito. Uma das coisas interessantes em este relato que me faz pensar é o seguinte: Pilatos foi rígido, foi drástico, se posicionou de uma forma forte diante de uma coisa que, vamos dizer assim, no momento não tinha relevância. Não ia fazer tanta diferença, vamos dizer assim, aos olhos humanos. Mas quando ele pressionado diante de uma decisão, ele foi fraco, frouxo, ao tomar uma decisão de condenação de um homem que não era um ladrão, que não era um malvivente, mas que era um homem justo. Ele foi fraco, ele foi manipulado. Ele não foi que Jesus morreu diante de uma situação tão tensa. Isso me ensina uma coisa, gente, me leva a pensar uma coisa. Muitas vezes, nós também somos duros, somos drásticos, diante de decisões que não são tão relevantes, com nossas próprias vidas e muitas vezes com a vida dos outros. Não como isto, não bebo isto, não faço aquilo, mas nós não somos drásticos com aquilo que manipula nossos corações. Nós não somos drásticos para cortar o pecado dentro de nós, mas somos muitas vezes drásticos para julgar os outros, para julgar coisas pequenas que não têm relevância em nossas vidas. Mas mesmo Pilatos tendo feito isso, quer que seja por razões humanas ou carnais, ele estava testemunhando sobre a messianidade de Cristo. E ele fez isso nos 3 idiomas.
E é interessante como Jesus, uma semana antes desse fato, o domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal, quando questionado por os próprios religiosos, e falaram assim: oh, Jesus, manda que essa galera cale a boca, estão fazendo muita bagunça. E Jesus disse: cara, a gente se cala, as pedras vão clamar. E sabe o que é o interessante, gente? É que parece que essa palavra estava se cumprindo com Pilatos. Porque aqueles que deviam estar proclamando, estar defendendo a fé nesse momento, estar defendendo a Jesus, tinham fugido. Ninguém mais estava falando que Jesus era o Messias. E Deus de repente levanta o próprio condenador para proclamar que Jesus é rei. O próprio Pilatos foi levantado para proclamar que Jesus é rei. E ele fez nos 3 idiomas. Ele fez isso para que todo mundo, conhecido da época, soubesse desse fato. Será que nós vamos esperar que os Pilatos da vida se levantem e proclamem que Jesus é rei, que Jesus é salvador, que Jesus é Senhor? Será que temos que esperar que isso aconteça, gente? Você e eu temos uma tarefa de proclamar o Evangelho. Você e eu temos uma tarefa de proclamar o senhorio, a soberania, o reinado de Cristo. É você e eu que temos essa tarefa. Que nós não tomemos a posição dos discípulos que se esconderam na época por vergonha, por medo, por todas essas situações. Que nós possamos ter a liberdade que nós temos e usar dessa liberdade que nós temos para cada dia, momento por momento, em las circunstâncias quais forem, em los momentos que nos encontramos, em las situações que nós estamos, escola, trabalho, onde nós estivermos, podermos proclamar que Jesus é Rei, que Jesus é o Senhor de nossas vidas, que Jesus pode ser também Senhor da vida deles. Não esperemos que as pedras falem, não esperemos que os Pilatos se levantem para escrever tudo isso em 3 idiomas ou em mais idiomas. Você e eu podemos fazer isso. Você e eu devemos fazer isso. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que neste texto eu vejo e aprendo é que, mesmo diante dessa situação de dificuldade, de morte, Jesus foi proclamado rei por um cara ímpio. E eu creio que nós também devemos proclamar seu nome. Não esperemos que as pedras falem. Falemos do amor de Deus para as pessoas. Elas estão precisando saber. Elas estão precisando ouvir. Elas estão precisando conhecer de Cristo. E é você o instrumento para que isso aconteça. Segunda coisa que nós podemos encontrar neste texto é o seguinte: é o clamor pelos insensíveis. Agora eu quero que você leia comigo do versículo 23 até o 24. Diz assim: depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele, dividiram em 4 partes, uma para cada um, mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos atirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E isso foi o que os soldados fizeram. De acordo com esse relato que nós acabamos de ler, depois de Jesus ter sido crucificado, os soldados se repartiram as roupas como um botim de guerra. Lembrem-se que foi um grupo de 4 soldados que acompanhou a crucifixão. Não foi mais disso. Foram 4 soldados apenas que acompanharam. E normalmente um judeu tinha 5 partes em seu vestimento. Tá? Tinha um turbante, tinha a capa, tinha sandálias, tinha o cinto e tinha aquela roupa interior, que é aquela túnica. E pelo que a gente entende, pelo que alguns estudiosos pesquisaram e entenderam dessa situação, é que a túnica de Jesus, como de muitos outros judeus, era de um valor muito alto. Então eles não quiseram rasgar, porque se eles rasgavam não tinham como costurar. Então o que eles fizeram? Vamos sortear esse negócio. E eles partiram para fazer isso. Mas é interessante ver que a profecia que Davi, no Salmo 22, verso 18,
disse aquela vez, 1000 anos antes, estava se cumprindo. Davi disse, eles repartem entre si minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Davi escreveu 1000 anos antes. Se é bem certo que a população, o povo da época, era uma massa de manobra, e as autoridades se aproveitaram dela, porém, certamente, dentro de todo esse grupo, dentro de todo esse povo, dentro de toda essa galera de gente, havia uma divisão. Havia aqueles que estavam sofrendo com tudo o que estava acontecendo com Jesus, mas também havia aqueles que estavam zombando de Jesus. Como o próprio texto diz, muitos passavam, viam ali um negócio e começavam a zombar. Ah, pô, que tanto curou, tantas coisas fez, e não conseguiu descer da cruz. E os próprios religiosos estavam zombando de Jesus. Pô, você não falou que é filho de Deus? Por que não desce daí? Você não falou que ia reconstruir o templo, e ia destruir e reconstruir? Por que não desce e resolve a tua vida? Mas, e até os próprios ladrões aproveitaram carona para vituperar, para falar mal, um deles, né? E o outro, em esse entendido, diz assim, cara, Jesus, tenha misericórdia. E Jesus dá uma resposta a esse ladrão que se arrependeu naquele momento. E ele diz assim, neste mesmo momento, tu estarás comigo no paraíso. Não há uma outra imagem que demonstre com tanta clareza a indiferença do mundo para com Cristo. Eu não vejo, cara, é tão louco. Como você pode estar diante de uma pessoa que está sendo flagelada injustamente, diante de uma pessoa que está derramando seu sangue, sofrendo em maior dor, e você está jogando sorte para ver se você fica com algum bem da pessoa. Como você pode passar ao pé da cruz e olhar e dizer, sacanagem, você que fez um milagre, agora deixa. Cara, esse quadro assim me mostra uma insensibilidade incrível de uma grande parte do mundo. E muitas vezes nós, mesmo conhecendo a Jesus, estamos nessa mesma posição de insensibilidade, fazendo sorteio daquilo que Deus tem em nossas vidas, sem entender aquilo que aconteceu na cruz, sem compreender aquele derramado de sangue no peito da cruz. Mesmo Jesus passando por essa via dolorosa do sacrifício, mesmo ele estando pendurado na cruz, mesmo ele vendo muitos zombarem dele, e outros ainda disputarem suas roupas através do jogo, mesmo diante de todo esse quadro de insensibilidade, diante do sofrimento extremo, Jesus, cheio de amor e compaixão, clamou a Deus por estes, e em favor de todos. E ele diz no livro de Lucas, capítulo 23, 24, diz assim, então Jesus disse, Pai, perdoa esta gente. Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Cara, é incrível. Incrível ver o amor de Deus fluindo, mesmo diante de toda essa zombaria, mesmo diante de toda essa dor, de todo esse sacrifício, de todo esse desgaste, de todo esse derramamento de sangue. E Jesus olhar para as pessoas e dizer, cara, Pai, perdoa. E isso muitas vezes me faz pensar, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos os mesmos valores de Cristo. Nós internalizamos os mesmos valores. Deus faz com que nasçam esses valores nos corações. Mas na prática, na vida prática, nós não temos esses mesmos fluxos desses valores em nossas vidas. Em vez de dizer, Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo, nós falamos, Pai, deixe fogo sobre esses caras. Queima esse pessoal que me está amaldiçoando. Queima esse pessoal que me está perseguindo. Faz isso, faz outro. Nossas orações muitas vezes são contrárias aos princípios que Deus nos tem ensinado.
Ele nos tem ensinado a clamar, a pedir perdão, a abrir nossos corações e ter a mesma postura que Jesus teve nesses momentos de intenso dor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Qual tem sido sua oração diante das situações difíceis nas quais você tem passado? Como você tem se posicionado diante de situações nas quais você tem sido injustiçado? Como você tem reagido diante de bullying que tem feito contra você? Qual tem sido o seu posicionamento? Pai, desce fogo sobre esse pessoal. Queima eles. Que estrague sua vida, que estrague seu carro. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus nos ensina a perdoar. Ele mesmo, em esse momento de extremo dor, diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas muitas vezes agem de má maneira, agem com maldade muitas vezes contra nossas vidas, não guiadas por elas mesmas, muitas vezes guiadas por o próprio diabo para nos prejudicar, verdade. Mas nossa resposta não deve ser pagar o mal com o mal. Nossa resposta deve ser pagar o mal com o bem. É isso que Jesus estava fazendo aqui. É isso que Jesus nos estava ensinando. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Um terceiro ponto que me chamou a atenção aqui é que Jesus, mais uma vez, em esses momentos de intenso dor, Ele expressa de uma forma maravilhosa, mais uma vez, o amor por todos. Eu quero que agora nós leamos os últimos 2 versículos, 25 ao 27, tá? Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Magdalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é seu filho. Em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar de ali em diante na casa dele. Vemos uma coisa interessante aqui. No final dos momentos de sofrimento de Jesus, Jesus não estava completamente sozinho, não é? Aos pés da cruz estavam algumas mulheres que amavam a Jesus e o discípulo que ele amava. Eles não se importaram com o risco que isto representava para suas próprias vidas, pois estar perto da cruz naquele momento poderia implicar na condenação também destes discípulos. A presença destes discípulos ao pé da cruz se devia ao fato de que os corações destes discípulos estavam permeados por um amor perfeito que afugenta o temor. O próprio João, escrevendo na primeira carta de João, o capítulo 4, verso 17, diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. E estes irmãos, estas mulheres e o próprio João, que estavam lá ao pé da cruz, eles não estavam se ligando com o castigo que podiam receber. Não estavam se preocupando com as ações que os próprios religiosos ou os próprios romanos poderiam fazer contra eles. Lembrem-se que os discípulos também estavam sendo perseguidos. Mas estes 5 irmãos, essas 4 mulheres e João, eles estavam cheios do amor de Deus. Eles estavam permeados por esse amor. E eles estavam aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Porque justamente este amor fazia com que eles não tivessem essa conexão com o medo ou com as represálias. O importante era estar perto de Jesus.
Agora, uma coisa que nós temos que entender é que Jesus estava totalmente consciente de tudo o que estava acontecendo. Ele estava no controle de toda a situação. Nada estava fora de seu controle, nada. Tudo que estava rolando estava debaixo do controle de Jesus. E mesmo sofrendo, mesmo nesses últimos momentos de vida, ele estava atento a todos os detalhes ao redor dele. Ainda assim, manifesta mais uma vez o amor e o cuidado que ele tinha com todos, a começar por sua mãe. Lembrem-se que Jesus era o filho primogênito de Maria. E após a morte de José, ele assumiu a liderança de seu lar. Lembrem-se que agora o filho mais velho de Maria está a ponto de morrer. E Maria vai ficar desamparada. E os irmãos de Jesus, que até então não acreditavam nele, não teriam condição de repente de cobrir, de proteger a Maria. E Jesus estava ciente de todas essas situações. E ele disse: mãe, aí teu filho. Filho, aí tua mãe. Em outras palavras, cara, agora você vai ser responsável de cuidar a minha mãe. Mãe, você vai ser responsável de cuidar do meu discípulo. Jesus está preocupado com todos nós. Jesus se preocupou com todos nós. E Jesus se preocupa com sua vida. Ele está sempre atento a qualquer situação de angústia, de dor que você e eu podamos estar passando. E Ele sempre levanta alguém para cuidar de você ou de mim. Ele sempre levanta uma pessoa para que você se torne um pai, um discipulador, uma mãe, uma discipuladora. Maria estava ficando sozinha, sem alguém que a console, sem alguém que a proteja, sem alguém que supra as suas necessidades. E Jesus levanta João para que isso aconteça. Da mesma forma em nossas vidas, quando nós passamos por situações difíceis, em nossa caminhada cristã, Deus levanta pessoas para suprir nossas necessidades espirituais, para nos proteger, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos confortar. Na vida cristã ninguém vive sozinho, gente. Na vida cristã ninguém vive sozinho. A igreja foi criada justamente por isso. É uma comunidade onde há um fluxo de relacionamento, onde um protege ao outro, onde um supra a necessidade do outro, onde um console o outro, onde um chore com o outro. E isso que Jesus estava ensinando. Estava preocupado com todos os detalhes. E ele estava suprindo todas essas situações. Alguns teólogos, alguns estudiosos das Escrituras identificam algumas palavras-chave neste final da vida de Jesus. A primeira palavra é perdão, não é? Aquilo que nós limos. Não é? Pai, perdoa-nos porque eles não sabem o que fazem. Em esses últimos momentos da vida de Jesus, tá? Outra palavra de promessa. Onde eu estiver, você vai estar comigo, no paraíso. Palavra de proteção, não é? Mãe, é aqui teu filho. Filho, é aqui tua mãe. Uma responsabilidade. Deus nos deu esse negócio. Palavra de pedido, não é? Tá, estou com sede. Nos últimos momentos, Jesus diz: estou com sede. Estou com sede. Palavra de plenitude. Tudo está completado. Então abaixou a cabeça e morreu. Tudo se completou. Tudo se consumou. E a palavra de partida, não é? As mãos entregou o meu discípulo, o meu espírito. E depois disso, Jesus morreu. São palavras abençoadoras para nós. São palavras promessas que nos vivificam e que nos impulsam a caminhar. Mas que nós temos que entender uma coisa. Entender que aquele preço que foi pago na cruz para que você e eu estivéssemos hoje aqui, não foi um preço qualquer. Gente, não foi $1 milhão que comprou tua vida. Não foi. Aliás, se você tiver, não conseguia nem comprar isso. Nem parte disso. Por mais que você tiver todo o dinheiro que você tiver.
O preço que foi pago para que você e eu tenhamos vida eterna. O preço que foi pago para que você e eu façamos parte do corpo de Cristo foi um preço alto que não é imensurável, é incalculável. Não tem como medir esse valor, não tem. Mas cada vez que você lê essa palavra, cada vez que você olha para a cruz, cada vez que você vê o derramamento do sangue de Cristo, cada vez que você se ajoelha diante dos pés da cruz, você não tem como não se comover com isso. E se isso não acontece contigo, alguma coisa está errada. Se você não compreende aquilo que aconteceu na cruz por você, então alguma coisa está errada contigo. De repente você está na mesma posição daqueles que estavam passando por lá e zoando de Jesus, não é? Vocês têm visto, nós temos presenciado tantas coisas horríveis estes últimos tempos, nas marchas e em outras expressões políticas e sociais que teve no país, pessoas que não têm nenhuma condição e nosso posicionamento, Senhor, perdoa-los, não sabem o que estão fazendo. Cuspindo na cruz, blasfemando de Jesus, mas são ignorantes. Coisa que você e eu não somos. Deus tocou nossos corações. Deus nos alcançou um dia. Mas nós temos que ter clareza de aquilo que aconteceu na cruz, gente. Muitas vezes não damos valor a isso. Nós não valorizamos isso. Não damos o devido valor a essa situação em nossas vidas. E isso nos leva muitas vezes a nos afastar da verdade que é Cristo. Então, esta noite, gente, eu queria que você entendesse que Jesus, Ele se entregou por nós voluntariamente, ninguém o obrigou. Até o final desse momento, inclusive na cruz, Jesus pensava mais nas tristezas e nas dificuldades que cada um de nós tínhamos, das pessoas que naquela época também tinham, que em suas próprias dores. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, guarde isso para você, lembre-se. Jesus sofria e Ele pensou enquanto sofria em você. Ele morreu e ressurgiu por você. Você tem valorizado esse sacrifício feito em seu favor? Você agradeceu a Jesus por todo esse cuidado que Ele tem com sua vida? Quando Ele providencia alguém para cuidar de você, quando Ele providencia alguém para protegê-lo, para suprir suas necessidades, para consolar sua vida, para corrigi-lo. Você agradeceu a Ele por todas as palavras de bênção que Ele liberou sobre sua vida? Você agradeceu a Cristo por toda aquela sangue que foi derramada na cruz por você? Nós precisamos meditar e pensar nisso. Nós precisamos não apenas meditar e pensar, nós precisamos aplicar essa verdade às nossas vidas a cada dia, a cada manhã. E, Senhor, obrigado. Obrigado porque foi teu sangue que me limpou. Obrigado porque foi a cruz que abriu um novo e vivo caminho de comunhão com Deus o Pai. Quando eu estava afastado, quando eu era rejeitado, quando não havia como eu me relacionar com Deus, Cristo veio abrir um novo caminho de relacionamento com Deus Pai, através de seu sangue. Ele rasgou aquele véu que separava em nossa comunhão. Hoje não tem mais nada que nos afaste, que nos separe. Nós podemos ter entrada livre, acesso livre a cada momento. O Hebreu diz: vocês têm acesso à presença de Deus em um momento que vocês quiserem, em um momento que vocês pedirem socorro, podem entrar e receber socorro. Cristo fez isso por você e por mim. Cristo fez isso por nós, por sua igreja, por seu corpo, para que um dia nós possamos estar juntos e nos alegrar com Cristo em sua vitória. Querido, que você possa entender, que você possa compreender, e não somente compreender, que você possa agir
em função de proclamar o Evangelho às pessoas que o rodeiam. Não espere que os pilares se levantem. Não espere que as pedras clamem. Não passe vergonha. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Clame por aquelas pessoas que são insensíveis. Clame por aqueles que não entendem aquilo que Cristo fez por eles. Clame por sua própria vida, se você não entende, de repente com profundidade, esse sacrifício em sua vida. Clame por você. E aceite o amor que Cristo derramou na cruz por você. Se abrace. Deixe que esse amor preencha seu coração.